Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Lamentei muito não estar aqui durante a semana. Estava em Curitiba, no Congresso da Juventude Batista Brasileira, e já soube o quão abençoado tem sido esse tempo, essas noites aqui, e peço a Deus que tenha misericórdia de nós e nos abençoe mais nessa noite falando sobre José. O outro lamento é ter apenas meia hora, no máximo 40 minutos, para falar sobre José, a biografia de José. Na verdade, o tema escolhido para essa semana do MAI é tão extraordinário que merece o ano inteiro. Dá para a gente ficar com Abraão, Isaac, Jacó e José um ano inteiro, 3 meses para cada um, e ainda sobra conteúdo, sobra assunto, porque essa é a história sagrada dos patriarcas, é a história dos nossos pais. Se nós pensarmos assim, a história dos nossos pais. Gálatas, capítulo 3, vai dizer que nós somos descendência de Abraão, que há uma relação absoluta entre a igreja de Jesus Cristo e essa descendência de Abraão. Então nós estamos ouvindo a história dos nossos pais. Então a história sagrada dos nossos antepassados, que deram o fundamento, que deram o contorno, que deram a base para a nossa identidade. Quem nós somos. Quem nós somos. Quem nós somos, quem Deus gostaria que fôssemos, quem Deus prometeu que seríamos. Esta é a síntese da história dos patriarcas, porque eu tenho dito e assim creio que todas as personagens bíblicas, elas são elas mesmas e nós. Nós também somos Abraão, nós também somos Isaac, nós também somos Jacó, nós também somos José. Nos patriarcas nós encontramos quem nós somos, quem Deus gostaria que fôssemos e quem Deus fará que sejamos. Essa é a história dos patriarcas. Nessa noite vamos a José, e antes disso eu queria convidar você mais uma vez à oração. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Deus nosso Pai bendito, no meio dos louvores o Senhor habita, diz a Tua palavra. E diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, nós estamos e invocamos o Teu nome, porque estamos no ambiente mais propício para um milagre do Senhor nas nossas vidas. Reunidos como igreja Tua, ao redor de Teu Filho Jesus Cristo ressurreto, sob o Teu Espírito Santo e com a Tua palavra diante de nós. Então pedimos-Te, transforma ainda mais as nossas vidas, do que somos para aquilo que queres que sejamos e que tens prometido que um dia haveremos de ser. Te pedimos assim, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria contar a você a história de José, e acho que vou me ater praticamente a contar a história, porque é quase uma história autoexplicativa. É muito simples, é muito fácil a gente fazer aplicações na história de José e extrair a sabedoria da palavra de Deus e, mais do que isso, as promessas da palavra de Deus para as nossas próprias vidas a partir de José. Então eu queria contar a história. Enquanto eu vou contando a história, você vai trazendo para o seu coração aquilo que Deus vai lhe dizendo. E ao final, eu queria fazer apenas 1 ou 2 aplicações. A história de José, você sabe, ela é a extensão da história de Abraão, Isaac e Jacó. José é um ponto estratégico e extraordinário no processo de cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, de fazer de Abraão uma grande nação. Então nasce Isaac, depois nasce Jacó, e de Jacó nasce José. Vale ressaltar que todas as esposas dos patriarcas eram mulheres estéreis. Se vocês repararam, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. E então a mão de Deus está nesta saga familiar.
A mão de Deus está nessa linhagem. E a mão de Deus nos leva até José, e se eu entendi bem, ao capítulo 30 do livro do Gênesis, o versículo 22. Lembre-se, e você deve ter ouvido ontem, que Jacó teve como primeira esposa Lia, irmã de Raquel, mas Raquel era a mulher por quem Jacó era apaixonado. Lia era uma mulher de ventre fértil, e Raquel não tinha filhos, era uma mulher estéril. E Lia já havia concedido a Jacó 6 filhos. E isso agravava o sofrimento de Raquel. Mas no capítulo 30, versículo 22, diz assim que então Deus lembrou-se de Raquel. Raquel que era estéril, Deus lembrou-se de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então veja que interessante, José quer dizer isso: Deus haverá ainda de me dar outro filho. E de fato acontece, mas esse pedido de Raquel vai resultar em sua morte. Raquel morre por causa desse pedido, porque ela morre quando dá à luz a Benjamim, o seu segundo filho. Gênesis 35, versículo 16, diz que partiram Jacó e Raquel de Betel, e Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade, e enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai, Jacó, deu-lhe o nome de Benjamim. Então Jacó teve 12 filhos. Jacó teve como filhos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Todos eles 6 filhos de Lia. Depois teve filhos com a serva de Raquel, Dan e Naftali. E teve filhos com a serva de Lia, Gade e Azer. Mas teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. José é, portanto, o primogênito no coração de Jacó. Muito embora o primeiro filho de Jacó tenha sido Ruben, mas ele é o primeiro filho de Jacó com Lia. Com Raquel, que era a mulher do seu coração, o primeiro filho é José. Então, na verdade, José é o primogênito de Jacó por causa de ser o seu primeiro filho com Raquel. E Raquel morre quando dá à luz ao seu segundo filho com Jacó, chamado Benjamim. Eu acho que dividiria essa história de José em 7 atos. O primeiro ato seria a família de José. Seu pai Jacó, sua mãe Raquel e seus 11 irmãos. O primeiro ato é a família, porque tudo começa na família. A família para nós é o ambiente dos nossos maiores amores e dos nossos maiores ódios. A família é um instrumento de Deus na nossa vida, mas não raras vezes a mão do diabo nos alcança através das nossas famílias. É na família que nós encontramos o consolo, a provisão, o ambiente do crescimento, é que nós encontramos o acolhimento, é na família que somos amados, mas também é na família que somos feridos, é na família que somos rejeitados, é na família que somos abusados, é na família que somos agredidos, é na família que somos traídos, é na família que somos rejeitados, é na família que somos feridos quase que de morte. Então o primeiro ato é família. E a família de José não era diferente da sua e nem diferente da minha. José era o preferido de seu pai, Jacó. Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Gênesis 37, 3. A preferência do pai
pelo José já está explicada, ele é o primeiro filho que ele tem, Jacó tem com Raquel, a mulher do seu coração e do seu amor. Ele prefere José. É como se dissesse aos outros 6 filhos: vocês não significaram nada para mim até que nasceu José. Na verdade, no meu coração, José é o meu primeiro filho. E Jacó, ele faz questão de deixar isso muito claro, porque em Gênesis 37, versículo 3, diz que Jacó faz uma túnica especialíssima para José. José é o filho que se veste melhor, é o filho que come melhor, é o filho que tem preferência na fila do banho, é o filho que tem a melhor escola, é o filho que tem o melhor presente de Natal, é o filho que é protegido, é o filho que não é disciplinado, é o filho que recebe todo o afeto do pai, enquanto os outros filhos recebem a hostilidade do pai. E não é sem razão que os seus irmãos o odiavam com ódio mortal. Quando os seus irmãos viram que o pai, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Para piorar a história, em Gênesis capítulo 37, o José dá de sonhar. E o José dá de sonhar que os seus irmãos são os seus servos. O José sonha com estrelas, com o sol e com a lua. Ele diz: o papai é o sol, mamãe é a lua, vocês são as estrelas e eu sou o cara que todos vocês vão servir. Além de ser odiado pelos seus irmãos em função da sua preferência de ser o preferido de seu pai, o José não apenas ele sonha, mas ele conta para os irmãos dele os sonhos. Eu sonhei com vocês essa noite. Eu sonhei que vocês se curvavam diante de mim, que vocês me adoravam. Eu sonhei que vocês me serviam. Eu sonhei que vocês se tornariam meus escravos. Eu sonhei que vocês iam me endeusar. Eu sonhei que vocês um dia iriam pedir pelo amor de Deus para que eu poupasse a vida de vocês. Eu sonhei que vocês estariam debaixo da sola dos meus pés. Então você imagina o José, odiado pelos irmãos, protegido pelo pai, contando os seus sonhos aos seus irmãos e os sonhos dessa qualidade, dessa grandeza. É aí que começa o segundo ato da vida de José, que eu chamaria de o sofrimento de José. Então o primeiro ato é a família de José. Então o segundo é o sofrimento de José. No sofrimento de José, capítulo 37, a partir do versículo 12 até o 36, José é vendido pelos seus irmãos ao Egito. Eles, na verdade, planejam matar José, mas quando estão planejando matar José, passa uma caravana de mercadores de escravos, e então, por sugestão do irmão mais novo, o José é vendido. É vendido para aquela caravana de mercadores de escravos, e ele é negociado no Egito, e assim é que, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis 37, versículo 36. José é vendido a um oficial egípcio. E o que é interessante, o terceiro ato, é que a bênção de Deus está sobre José. Ele convive com o ódio, ele convive com a rejeição. Você imaginar um irmão seu olhando na sua cara dizendo: eu quero mais é que você morra, e o seu irmão não está mentindo, não está desabafando, e não vai pedir desculpas depois, dizendo: me perdoa, eu estava com a cabeça quente, eu não era isso que eu queria ter dito, jamais que eu desejo a sua morte. Não, seu irmão, ele não fala isso para você. Aliás, os seus irmãos, os 11, eles dizem assim: eu quero mais é que você morra, e isso é absolutamente verdadeiro. E quando eles param para pensar, e alguém pergunta para eles: mas é isso mesmo que vocês querem dizer para o irmão de vocês? Eles dizem: é isso mesmo. Você não quer dormir mais uma noite, pensar, esperar a poeira baixar, esfriar a cabeça? Não, nós já dormimos. A poeira já baixou, nós estamos de cabeça fria, aqui ninguém está desesperado, ninguém está desabafando, ninguém está emocionalmente abalado. Aqui é sangue frio, nós queremos é que esse cara morra. Então é o que acontece com José. Mas nisso, a mão de Deus está sobre José. O que é muito interessante, porque no nosso maior sofrimento, a mão de Deus não sai da nossa cabeça, mas o fato da mão de Deus estar na nossa cabeça não nos poupa do nosso maior sofrimento.
Se você foi odiado, traído, desprezado, rejeitado, não duvide que a mão de Deus estivesse sobre a sua cabeça. Agora, o que é interessante é, mesmo crendo que a mão de Deus está sobre a sua cabeça, você pode ser odiado, traído, rejeitado e abusado. Isso é dificílimo da gente entender até a gente chegar ao fim da história de José. Mas é o que acontece, porque no capítulo 39, quando José está na casa de Potifar, o oficial egípcio, o versículo 2 diz assim, que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. José prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando Potifar, o seu senhor, percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou ao cuidado de José a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio Potifar por causa de José, porque o Senhor estava com José. Gênesis 39, versículo 2, Gênesis 39, versículo 5, Gênesis 39, versículo 21. José foi parar na prisão, porque foi assediado pela esposa de Potifar, rejeitou o assédio, resistiu à tentação e foi preso. Então a fidelidade de José, mas estou adiantando, então ele está na prisão, mas versículo 20. Versículo 20 diz que José foi parar na prisão, mas na prisão o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. O Senhor estava com José na prisão. Versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Se você perguntasse para José, José, o que você pensa da sua vida? Eu penso que a mão de Deus está sobre a minha cabeça, eu sou um cara próspero e Deus faz com que tudo em que eu coloco a mão prospere de maneira abundante, inclusive não somente eu prospero, mas quem está perto de mim também prospera por minha causa. Eu falei, e o que você está fazendo aí na cadeia? Eu falei, tem esse detalhe que eu esqueci de falar, mas a mão de Deus está sobre a minha cabeça. Mas ele está preso. Mas a mão de Deus está sobre ele. É interessante isso, porque esse é o paradoxo que a história de José vai colocar diante de nós. O quarto ato é a tentação de José, o capítulo 39. Veja que interessante que a mulher de Potifar diz aí que José era bonitão, capítulo 39, versículo 6. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, então o cara era atraente, era de boa aparência, Deus abençoava o cara, ele prosperava, quem estava em volta prosperava também, então partidaço. A mulher do Potifar esticou o olho para ele. E ele disse não. Ele disse não. E a mulher não se conforma de ser rejeitada. Aliás, está para nascer. Uma mulher que se conforma de ser rejeitada. Mas essa mulher de Potifar, ela então, inconformada, ela tem um truque. Ela agarra o José. E o José tem que sair correndo. E enquanto ele sai correndo, ela segura nas suas vestes e fica com o casaco dele, ou paletó, seja lá o que for, a túnica de José. E ela grita, socorro, socorro, esse tarado me atacou, e olha aqui o casaco dele. E o José corre, o Potifar, o oficial da guarda, chega, o cara justamente é o oficial da guarda do Egito, tá certo? Então, o cara, ele caiu nas graças e caiu no ódio da mulher do general. Então, o Potifar chega e acredita na história da sua mulher, é evidente, né? E joga José na prisão. Mas o que me impressiona nesse momento aqui, nesse ato da tentação de José, é o versículo 8 do capítulo 39, a tríplice resposta que José dá à mulher de Potifar. Por que eu não posso ir para a cama com você, dona? Eu vou dar 3 razões para a senhora.
A primeira, o seu marido confia em mim. A segunda, a senhora é mulher dele, não é minha. E a terceira, eu não posso pecar contra o meu Deus. Você acha que precisa mais razões? Não. Eu acho que isso aqui é muito interessante, porque o nosso pecado sempre machuca pessoas que não têm nada a ver com o nosso pecado. Pessoas que confiam em nós. Segundo, o nosso pecado é sempre a invasão de uma fronteira atravessar uma fronteira para invadirmos um território que não nos é legítimo. A nossa vida é assim, a gente é cercado por uma fronteira assim. As coisas que estão do lado de dentro dessa fronteira nos são legítimas. As que estão do outro lado da fronteira não são legítimas. A mulher de Potifar estava do outro lado da fronteira de José, dizendo, a senhora está na fronteira do Potifar, não na minha. Então a senhora não me é um prazer legítimo. É muito importante na nossa caminhada espiritual que a gente tenha discernimento dessas fronteiras. Quais são os prazeres que nos são legítimos e quais não nos são legítimos? Porque o mundo está cheio de bons prazeres. Alguns legítimos e alguns não legítimos. A gente tem que saber discernir. Nem tudo que parece ser uma bênção e parece ser gostoso é legítimo. E a gente tem que saber discernir. E a terceira coisa é que todo pecado contra alguém é necessária e absolutamente, antes de tudo e acima de tudo, um pecado contra Deus. José recusou dizendo, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. O meu senhor confia em mim. Nada ele me negou, a não ser a senhora, porque a senhora é mulher dele. E como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quarto ato, tentação de José superada. Capítulos 40 e 41 do livro do Gênesis conta para nós a ascensão de José. O José na cadeia, a mão do Senhor está sobre ele. Lembra disso? A mão do Senhor está sobre ele. E ele na cadeia interpreta sonhos. Esse José era um sonhador. Tanto que os irmãos dele, quando o vendem para os mercadores de escravos para o Egito, dizem, olha o sonhador, vamos vender o sonhador. Ou, na linguagem de hoje, José era um sonhático. José era um sonhático. E ele tinha habilidades com sonhos. E ele interpretava sonhos. E interpretou sonhos dos camaradas que estavam na prisão e do carcereiro. E ele lá na prisão se tornou uma celebridade. Porque a mão de Deus estava com ele. Um dia o faraó sonhou. E ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Mas alguém falou assim, olha, tem um cara na cadeia que interpreta sonhos. O faraó disse, chama o cara. Mas ele é hebreu. E teve um clima aí dele com a mulher do teu general. Falou, chama o cara, eu quero saber que ele interprete o meu sonho. Capítulo 41, ele vai interpretar o sonho. E no capítulo 41, versículo 37, o faraó, então, fica felicíssimo com o José. E aí começa o sexto ato, que é a crise de José. A crise de José começa aí no capítulo 41, a partir do versículo 37, quando ele interpreta os sonhos do faraó. E você sabe que o sonho do faraó foi 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então José disse ao faraó, nos 7 anos de fartura, junte em celeiros provisão para os 7 anos de fome. O faraó gostou e falou, esse cara é o máximo, vai ser o meu ministro da fazenda, e o nomeou. Capítulo 41. Então chegamos ao versículo 41. O faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito.
Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Passou uma procuração sem restrições para José. O seu anel selo. O que é um anel selo? Anel selo derrete-se a cera e o soberano coloca o seu selo. Aquela impressão só tem no anel selo do soberano. Então todo documento que é cunhado com esse selo desse anel tem autoridade do faraó. Esse anel agora está no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também fez com que ele subisse em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Gênesis 41, 44 começa a grande crise de José. Porque José recebe de Faraó também uma unção. Agora a mão que está sobre José não é apenas mais a mão de Deus, é a mão do Faraó também. Porque no capítulo 41, versículo 44 diz: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Quer dizer, agora o José entra numa crise profunda. Ele tem a mão de Deus sobre a cabeça dele, mas ele tem a mão do Faraó. Ele tem a roupa do Faraó, a corrente de ouro do Faraó, o anel do Faraó, e o Faraó dá uma mulher para ele. Uma mulher chamada Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, que na nota de rodapé da Bíblia, na Nova Versão Internacional, é Heliópolis. Asenate era filha de Potífera, sacerdote de Heliópolis. Olha que louco, né? E aí, então, o que acontece com o José? Ele tem 2 filhos com essa tal de Asenate. E o primeiro filho recebe o nome de Manassés, que é um nome egípcio. E o nome desse menino, Manassés, significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e me fez esquecer toda a casa do meu pai. Olha que interessante, ele é hebreu, agora ele está no Egito, mas ele tem a roupa de um egípcio, a corrente de um egípcio, um nome egípcio, porque ele deixou de ser chamado José e passou a ser chamado Zafenate Paneia, um nome egípcio. Ele tem uma mulher egípcia, ele tem um filho com uma mulher egípcia e dá ao filho o nome de um egípcio. E o nome que ele dá ao filho é: Deus com essa criança me fez esquecer todo o meu passado e esquecer a minha família, esquecer a minha história. O José hebreu morreu, agora tem o José egípcio ali. E tem o segundo filho. O segundo filho recebe o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Gênesis 41, 50 a 52. Aqui é a crise de José. Ele não sabe mais se ele é um homem de Deus ou se ele é um homem do faraó. Ele não sabe mais quem ele é, qual é a identidade dele. Agora ele se olha no espelho, ele não sabe mais se ele é José ou se ele é Zafenate Paneia. Agora ele olha para o seu passado e ele não sabe mais se ele é filho de Jacó ou se ele é apadrinhado do faraó. Ele já tem agora 2 matrizes de identidade. Uma da sua linhagem como hebreu, mas uma da sua prosperidade no Egito. E isso aqui é uma profunda crise. Mas essa crise tem cura. E a cura começa no capítulo 42.
Porque é uma cura não apenas de todo o seu sofrimento do passado, da sua família de origem, mas uma cura também da sua crise de identidade. E como é que essa cura começa? Começa quando os seus irmãos, no tempo da fome, saem de sua terra e vão para o Egito em busca de suprimentos, porque há fome generalizada, fome global, menos no Egito, por causa de José. Então, os irmãos dele vão até o Egito. Mas quando os irmãos chegam no Egito, eles chegam lá, mas não levam Benjamim, porque Jacó não deixou. Todos os irmãos foram, menos Benjamim. E José, então, descobre que os seus irmãos estão lá no Egito. Ele se encontra com os seus irmãos, e aí ele começa a viver a agonia do amor, da paixão, e a agonia do preço do perdão. Não há perdão de graça, não há perdão barato, não há perdão que não arranque pedaços da gente. Se você quiser perdoar alguém, prepare-se para chorar, e chorar muito. Prepare-se para chorar de um jeito que todo mundo ouça. Porque foi o que aconteceu com José. Capítulo 42, versículo 24. José encontra os seus irmãos. Mas quando ele encontra os seus irmãos, José retira-se e começa a chorar, mas logo depois volta e conversa de novo com os irmãos. Então ele está diante dos seus irmãos, mas os irmãos não sabem que ele é José. Então você imagina o quão transfigurado está José. O quão egipciado está José. Ele tem roupa de egípcio, joias de egípcio. Provavelmente ele tem as pinturas, as máscaras, a maquiagem egípcia. É outro homem. Ele conversa com os irmãos e os irmãos não percebem que é José. Inclusive ele usa um artifício, ele usa um intérprete para falar com os irmãos. Ele é outra pessoa. Ele não é mais José. Mas quando os irmãos estão diante dele, ele começa a lembrar que ele é José. E ele chora, e ele sai e chora. Capítulo 43, versículos 29 e 30. Porque essa história do processo do perdão é muito linda, você deve ler na sua casa. Como é que José vai lidando com os seus irmãos. Ele faz uns joguinhos e uns artifícios. Porque ele pergunta, tem mais um irmão aí, o mais novo, cadê? E aí eles falam, ficou com o nosso pai. Ele falou, então vai buscar. Porque eu estou achando que vocês são espiões, vocês vieram aqui para saquear o Egito, vocês são hebreus, vocês são inimigos. Não somos. Então é o seguinte, 3 de vocês ficam presos aqui e voltem lá e tragam o irmão mais novo, é o Benjamim. O irmão dele que tem mesmo pai e mesma mãe, porque os outros irmãos eram de mães diferentes, está lembrado? O único irmão dele com a mãe dele é Benjamim. Então ele manda chamar Benjamim. E aí eles trazem Benjamim. Quando trazem Benjamim, ele arruma um outro artifício dizendo, escuta, e o pai de vocês também está vivo? Tá. Então ele faz uma coisa pior. Ele prende Benjamim e diz, eu só solto o mais novo se vocês trouxerem o pai. Aí os irmãos, eles ainda não sabem que José é José. Eles estão falando com o soberano egípcio. Aí eles vão, trazem o pai também. Mas quando José está diante do seu irmão Benjamim, capítulo 43, os versículos 29 e 30. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Capítulo 45. Quando ele diz que vai ficar com Benjamim, os irmãos suplicam e dizem, nós já temos um irmão que morreu. E quando saímos de nossa terra para vir ao Egito, nosso pai disse, não me façam perder Benjamim.
Porque seriam os 2 filhos com Raquel, tá entendendo? Porque o Jacó, ele está aflito. Vocês eu não me importo de perder, mas eu já perdi José. E agora eu vou perder também Benjamim. Tá certo? Então o Jacó, ele não quer perder o Benjamim. E quando José diz que vai ficar com Benjamim preso e que eles têm que voltar para Jacó, o pai, sem o Benjamim, os irmãos se desesperam e caem aos pés de Jacó, pedindo pelo amor de Deus, e não faça isso com a gente, etc. E aí o capítulo 45 diz assim, 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. E aqui eu acho que é a cura. Ele deve ter tirado tudo e dizendo: eu sou José. Limpou a cara, já lambuzada com suas lágrimas e no seu pranto, diz: eu sou José. Ele volta a ser quem ele era de fato. Ele supera a sua crise. E como é que ele supera a sua crise? Na experiência do perdão. E como é que ele perdoa? Ele perdoa. Ele perdoa. Gênesis 45, 15. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Eu penso que Gênesis 45, 3. Quando José diz: eu sou José. Esse é um momento fundamental na história e na biografia de José. Mas Gênesis 45, 15 também é um momento extraordinário. Porque ele diz assim, olha, presta atenção nisso aqui, hein, pessoal. Isso aqui é fundamental para a experiência de perdão. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Você pode imaginar a cena, todos os irmãos abraçados num pranto, num choro que todo o palácio consegue ouvir? Você pode imaginar essa cena, os irmãos abraçados num pranto que todo o palácio consegue ouvir? E diz a palavra de Deus o seguinte, que primeiro eles se abraçaram e choraram, e se beijaram, e depois eles conversaram. Isso aqui é fundamental, porque como é que acontecem as nossas experiências de perdão? Primeiro a gente conversa para ver se vai perdoar. Na Bíblia Sagrada é diferente, a gente perdoa e depois vai conversar. Se você conseguir isso, é porque Deus pôs a mão sobre você e você teve uma das experiências mais extraordinárias da sua vida. Sabe por quê, meus queridos? No perdão não existe vírgula nem mas. No perdão não tem conversa. O perdão prescinde de conversa. Nós fazemos assim, olha, vamos conversar. Olha, eu queria que você soubesse que você me magoou, que você me feriu, que você falou isso, que você fez aquilo, e eu não me esqueci jamais aquilo que você fez, aquilo que você falou, mas eu estou disposto a perdoar você. Desde que... E para que eu perdoe você, você tem que assumir comigo os seguintes compromissos. Daqui para frente, vocês não vão me vender mais para caravana de escravos, tudo bem? Porque se vocês não assumirem esse compromisso, vocês não vão mais ferrar comigo, eu não perdoo vocês. Vocês estão entendendo? Como é que a gente perdoa? A gente não perdoa, a gente quer fazer acordo em cima da tragédia. Não dá para fazer acordo em cima de tragédia. Não dá para construir em cima dos escombros. Não dá. Não é possível construir em cima de entulho. Não é possível. Ou você joga tudo fora e deixa o terreno limpinho, com o seu perdão. Ou você jamais vai conseguir construir alguma coisa de novo com esse alguém. Enquanto você tiver
negociando, discutindo, debatendo, jogando na cara, fazendo cobranças, fazendo questão de mostrar o quanto você sofreu, você não vai conseguir perdoar. Então primeiro você abraça, chora, beija. Depois que passar esse momento em que a gente diz assim, perdoado, perdoado. Então vamos conversar? Só que esse vamos conversar já não é mais para saber se eu vou perdoar ou deixar de perdoar. Não é mais eu vou conversar para saber os termos do relacionamento depois do perdão. Não, perdoou. Agora nós vamos conversar para o nosso futuro. Nós vamos olhar para frente. A conversa deles é a seguinte: o papai está vivo. Como está o papai? Está bem. Então vai buscar o papai. É para o futuro. É daqui para frente. Não, mas você não, esquece o passado. Deixa lá, está perdoado. É daqui para frente. E não está mais em discussão se nós vamos andar juntos ou não vamos, porque já decidimos que vamos. Já decidimos que vamos. Agora a gente começa a construir na nossa conversa essa nova etapa da vida e da caminhada. Primeiro a gente perdoa, depois conversa sobre o futuro, diferente do que a maioria de nós aqui faz. Conversar exaustivamente sobre o passado e perdoar jamais. Essa é uma grande lição da vida de José. É perdoar, é dizer, olha, eu quero você na minha vida. E você na minha vida é maior do que qualquer senão que apareça na nossa conversa. Está dando para entender? Sem isso não tem perdão. Sem isso tem tentativa de construir em cima de entulho. Entulho é uma vírgula, uma memória, uma exigência, uma cobrança, uma jogada na cara, um avental de vítima, um chorinho escondido. Aí não dá. Ou você joga fora e diz, já chorei tudo que eu tinha que chorar e o palácio inteiro ouviu. E agora eu admito, eu sou José. E eu amo vocês, eu sou irmão de vocês e eu quero vocês. Essa é a experiência de José. E o que é que eu não posso fazer mais? Não interessa, não quero mais conversar sobre isso. Eu quero saber o seguinte, nós agora vamos andar juntos para sempre. Perdão. Aqui é a cura de José. Primeiro perdoa, depois conversa. Agora, eu queria terminar fazendo uma consideração final. Que é a seguinte, qual é a maior lição que eu tiro da vida de José para a minha vida? Para a minha história, para as minhas dores, para os meus sofrimentos, para as minhas desilusões, para as minhas decepções, para os meus fracassos, para os meus pecados. O que é a maior lição que eu tiro? A maior lição é essa aqui do capítulo 45, versículo 5. José diz assim aos irmãos dele: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não se aflijam, nem se recriminem por vocês terem me vendido para cá, para o Egito. Porque não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me trouxe. É complicadíssimo isso. Capítulo 50, quando Jacó morre, os irmãos tremem na base. Os irmãos se reúnem e falam assim, olha, agora que o papai morreu, o José vai passar a gente na faca.
Eu acho que ele estava só esperando o papai morrer. Papai morreu, ele vai passar a gente na faca. O José chama os seus irmãos, capítulo 50, versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, amorosamente, delicadamente, gentilmente, docilmente, pacificamente. Mas olha essa fala de José, que consciência é essa? Que os irmãos o venderam. Mas ele diz: Deus me trouxe. E ele diz: vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem. Esse é o paradoxo onde se combinam a liberdade humana e a soberania de Deus. O que é esse paradoxo? É que, enquanto a gente faz tudo o que a gente quer, Deus faz tudo o que Ele quer. Por isso é que, enquanto a gente faz tudo o que a gente quer, a gente vende irmão, a gente trai, a gente rejeita, a gente odeia, a gente fala calúnia, põe gente inocente na cadeia. A gente faz tudo isso. Mas enquanto a gente faz tudo que a gente quer, Deus também vai fazendo tudo que Ele quer. Aí Ele vê assim: esse aqui está sendo abusado, mas a minha mão está sobre ele. Não dá para entender, né? Mas o José fez a síntese da história dele desse jeito. O que traz para mim que a nossa história é mais ou menos essa trilha. Enquanto várias mãos, inclusive as nossas mãos, vão escrevendo a nossa história. Meu pai escreveu um pedaço da minha história, minha mãe, minha avó, meus tios, meus amigos, meu pastor, meu patrão, meu chefe. Ele foi escrevendo, os meus mentores, meus discipuladores, meus amigos, as pessoas que me amaram, as pessoas que me odiaram, as pessoas que fizeram bem para mim, as pessoas que abusaram de mim, as pessoas que fizeram mal contra mim, as pessoas que me acolheram, as pessoas que me perdoaram, as pessoas que me odeiam até hoje. Está todo mundo escrevendo a minha história. E eu também vou escrevendo cada garrancho que você não acredita, as besteiras que eu já escrevi nas páginas da minha biografia. Mas enquanto todas essas mãos, inclusive as minhas, estão escrevendo a minha história, a mão de Deus também está escrevendo. Eu me lembro quando, aliás, a semana que vem, na Semana da Família, Osmar, Isabelle e Ludovico estarão ministrando para nós. Eu faço um apelo para você: não perca. Se você tiver oportunidade, você será abençoado por Osmar, Isabelle e Ludovico. Eu me lembro quando estava num retiro espiritual com Osmar Ludovico e nós fazíamos a Lectio Divina, líamos a palavra de Deus, ficávamos em silêncio, escrevíamos nossas orações, ficávamos em silêncio, compartilhávamos as nossas orações, ouvíamos os irmãos, e assim fomos uma semana construindo nesse exercício de ouvir a voz de Deus pela palavra, ouvir a voz de Deus na intimidade do nosso coração, ouvir a voz de Deus na ressonância que um irmão dava para nós. Foi uma semana. Eu nunca mais vou me esquecer daquela semana por causa de uma experiência que eu tive com Deus. Enquanto eu estava escrevendo as minhas orações num determinado momento, e no meu silêncio diante de Deus, eu lembrei de uma música que eu cantava na minha infância, na escola bíblica dominical. E a música dizia assim: meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Conduz-me às águas calmas,
com Ele andarei, com Ele andarei. E aquilo ficou no meu silêncio ecoando, no meu coração ficou ecoando, até que num determinado momento eu parei de cantar aquilo e cantarolar, e uma outra verdade inundou o meu coração. E a verdade que inundou meu coração não é que o meu bom pastor é Cristo e que eu andei com Ele. A verdade que inundou meu coração foi: o meu bom pastor é Cristo e Ele andou comigo, mesmo quando eu não andei com Ele. Ele andou comigo, mesmo quando as pessoas tentaram me levar para longe dEle. Ele andou comigo, mesmo quando o meu pecado me levou para longe dEle. Ele andou comigo, porque Ele é meu bom pastor. As mãos que foram escrevendo e estão escrevendo a minha história não são mais poderosas do que a mão de Deus que está escrevendo a minha história. Por isso eu encerro a história de José com a promessa de Jesus em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Deus me chamou pelo meu nome. E quando eu digo: onde o senhor estava quando o papai morreu? Deus diz: eu peguei você no colo. Onde o senhor estava na minha infância, quando eu fui abusado? A minha mão estava sobre você, eu estava lá. Onde você estava no momento da minha solidão? A minha mão estava lá. Eu estava com você. Porque eu conheço você. Eu vi você no ventre da sua mãe. Você não era nada. Você era uma substânciazinha informe. E eu amei você. Na verdade, a palavra de Deus diz que desde a eternidade Deus me amou e com laços de misericórdia me atraiu para Ele. Eu conheço você, Ed. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você sente, eu sei o que você pensa que pensa. Eu sei o que você pensa que sente. Eu sei os seus medos. Eu sei as suas dores. Eu sei o mal que você já fez para os outros, o mal que você já fez para você mesmo. Eu sei o quanto de mal já fizeram para você. Eu conheço você. E sabe onde você esteve esse tempo todo? Na palma da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Você imagina que se você é essa pessoa, a mão de Jesus pegou você. E Ele disse: ninguém vai arrancar você da minha mão. E o meu Pai é mais poderoso do que eu. E o meu Pai pegou por cima. E daqui ninguém arranca você. Eu penso que aí está a nossa cura. É quando a gente consegue olhar para a nossa história e dizer assim: Deus, tantas mãos escreveram a minha história, mas a minha verdadeira história não foi escrita por essas mãos, nem pelas minhas. A minha verdadeira história está sendo escrita pelas tuas mãos. Agora você imagine se José conhecesse essas palavras de Jesus. Ele diria assim para os irmãos dele: vocês pensam que vocês escreveram esse capítulo da minha biografia que eu vim parar no Egito? Vocês pensam. Mas enquanto vocês escreviam o que vocês bem desejavam, queriam e intentavam, Deus escrevia uma outra história em cima. Vocês pensam que a minha história foi borrada com o mal que vocês jogaram de tinta em cima dela? Vocês só pensam. Mas a minha história foi escrita com sangue. O sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse sangue que me dá a minha identidade. Eu sou José. E a mão de Deus está sobre a minha cabeça e sempre esteve.
Aí está a nossa cura, meus queridos, aí está a sua cura. Você tem uma opção: ou você fica no andar de baixo, batendo boca com seus irmãos, ou você aceita o convite de Deus e diz: vem comigo aqui para cima. Vem comigo aqui para cima e nós vamos olhar a sua história de novo. Não a história que você escreveu ou eles escreveram lá embaixo. Eu vou contar para você a história que eu estou escrevendo da sua vida. Aí a gente senta com Deus e Deus começa a contar para a gente. Você lembra, José, quando você chegou no Egito? Você sabe por que você foi vendido justo para um oficial? Porque a minha mão estava sobre você. Sabe por que você prosperou na casa do oficial? Porque a minha mão estava sobre você. E sabe quando você achou que você não era mais nada? E você foi parar na cadeia injustamente? A minha mão estava sobre você. E sabe quando o oficial e o faraó te levantaram no Egito? A minha mão estava sobre você. E sabe quem trouxe seus irmãos de volta? Foi a minha mão que trouxe os teus irmãos de volta. E aí a gente vê Deus escrevendo a nossa história. E quando a gente vê a nossa história do ponto de vista redentor de Deus, a nossa história é redimida. E Deus nos usa para redimir as histórias daqueles, inclusive, que nos fizeram mal. Então, meu querido, você escolhe. Você escolhe: ou fica no andar de baixo batendo boca com quem lhe fez mal, fica no andar de baixo escrevendo a sua história com as suas mãos, ou você sobe, senta no colo de Deus e diz: Senhor, me mostra a minha verdadeira história, me mostra a minha verdadeira identidade. O que foi que o Senhor construiu em mim enquanto tentaram o mal contra mim? Restaura a minha vida e me devolve como um instrumento de restauração. Porque para isso Deus me trouxe aqui, para me usar para preservar a vida, inclusive de vocês. Você é a porta de entrada de Deus para a sua família. A redenção da sua história é a porta de entrada para a redenção da sua família. Quando a gente senta no colo de Deus e vê a história que Deus escreveu da nossa vida, a gente olha para aqueles que nos fizeram mal e nós já não os queremos mal. Redimidos, nós temos compaixão, misericórdia. E dizemos assim: Senhor, assim como o Senhor redimiu a minha vida, redime a vida dos meus irmãos. Aí Deus enche o coração de José e ele chora. E quando se dirige aos seus irmãos, ele se dirige aos seus irmãos amorosamente, docilmente, gentilmente, amavelmente. Com quem foi que Deus falou hoje à noite? Falou assim, falou mesmo. Dizendo: é verdade, Ed, Deus falou comigo porque me machucaram muito e eu estou no andar de baixo batendo boca com quem me fez mal. E quando eu leio a minha história eu só consigo ler borrão. Tinta ruim, eu não consegui ainda ler a minha história com o sangue de Jesus. Mas eu quero hoje à noite pedir a Deus que me abra os meus olhos e o meu coração. E que me ajude, me dê discernimento, para que eu olhe a minha história escrita com o sangue de Jesus. Eu quero experimentar a redenção da minha história. E quero ser instrumento de redenção. Eu ainda estou no andar de baixo, batendo boca com a maldade e lendo as páginas de sofrimento da minha história. Mas eu estou cansado, eu estou cansada. Eu quero o andar de cima. Eu quero o colo de Deus. Eu quero enxergar a história que Deus está escrevendo da minha vida com o sangue de Jesus. Alguém assim, levanta sua mão, eu queria orar por você. Ju, cadê você?
Vamos orar e vamos glorificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado e o pecado de quem nos fez mal, que nos redime, que redime a nossa história e nos transforma em instrumentos de redenção. Em instrumentos de redenção. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar e vamos orar. Deus nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus, o Cordeiro do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. E obrigado por esse sangue. O sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos purifica de todo pecado. Obrigado por esse sangue que reescreve a nossa história. Obrigado por esse sangue com o qual o Senhor escreve sobre as páginas que estão escritas por nós. Obrigado, porque aquelas páginas de sofrimento, de maldade, de pecado, de tristeza, de injustiça, de abandono, de traição, de ódio, de ressentimento, de agressão, de abuso. Sobre todas essas páginas, o Senhor escreve com o sangue de Teu Filho Jesus Cristo uma nova história para todos nós. E nós te pedimos em nome de Jesus, abre os nossos olhos e faz esse milagre em nós. Que quando folhearmos as páginas da nossa história, que leiamos as letras escritas com sangue, as palavras escritas com o sangue de Teu Filho Jesus. Dá-nos uma nova visão do nosso passado. Dá-nos uma nova visão do nosso presente. Dá-nos uma nova visão do nosso futuro. Para a Tua glória, Senhor. Toma as nossas mãos nas Tuas mãos. Guarda-nos das mãos dos malvados. Impede-nos, Senhor, de escrevermos a nossa história com a nossa própria sabedoria. Mas dá-nos o discernimento do Senhor e ajuda-nos a que a nossa história seja bela história, escrita pelo Senhor conosco, por cada um de nós com o Senhor. Visita aqueles que aqui estão diante de Ti, clamando por Ti, clamando por uma nova história, por um futuro de paz, de esperança e de felicidade na Tua presença. Visita aqueles entre nós que clamam pela oportunidade de perdoar. Derrama o Teu Espírito Santo e esse Espírito reconciliador, perdoador, esse Espírito pacificador. Senhor, encontra-nos nas nossas lágrimas, enxuga o nosso choro e tira as nossas vestes de tristeza, de agonia, e coloca sobre nós vestes de louvor. Tira o nosso espírito angustiado e coloca sobre nós um espírito de júbilo, de alegria, de celebração, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.